Hora de conversar com o ex-ministro Aldo Rebelo, que hoje vai falar com a gente sobre a invasão russa na Ucrânia, que completou um mês ontem. Que análise, Aldo, dá para fazer desse conflito que, infelizmente, tem deixado cada vez mais mortos dos dois lados? Bom dia, Aldo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Carla. Bom dia aos nossos ouvintes e internautas. É verdade, um mês da abertura desse conflito, dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e um mês também para já medirmos as consequências para o Brasil e para o mundo. A primeira delas, naturalmente, é o resultado indesejável de toda a guerra. Os mortos, os feridos, aqueles que são obrigados a deixarem suas casas. É uma onda de imigração, são 3 milhões, segundo alguns, que abandonarão ou já estão abandonando a Ucrânia por conta da guerra. A outra consequência indesejável é, naturalmente, a subida do preço dos combustíveis, que nós já sentimos no Brasil. O preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, isso tudo já se faz sentir no Brasil e no mundo. Não era de todo uma surpresa a consequência da alta do preço dos combustíveis. E com a alta do preço dos combustíveis, naturalmente, vem uma onda de inflação geral, porque tudo é transportado, dos passageiros urbanos, das passagens aéreas, dos gêneros de primeira necessidade, tudo isso sofre o impacto do preço dos combustíveis. E o resultado é que há uma inflação no preço dos alimentos. Tudo vai ficando mais caro e, evidentemente, que essa inflação se abate principalmente sobre a população mais pobre, porque é aquela que despende a maior parte da sua renda para a alimentação. Você pode também dizer que a guerra promove uma certa reconfiguração do jogo do poder mundial. Você tinha uma hegemonia de um único país, só os Estados Unidos faziam as guerras, como fez na Iugoslávia, no Afeganistão, no Iraque, na Síria, na Líbia. Agora você tem outros protagonistas, você tem a Rússia fazendo também a sua guerra, defendendo lá os seus interesses, você tem a China acompanhando mais naturalmente, pelo menos torcendo, se não abertamente, mas com simpatias pela posição da Rússia. A mesma coisa acontece com o Brasil, que também reconfigura a sua posição geopolítica de um aliado incondicional dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. O governo brasileiro foi mais cuidadoso, tem adotado um tom crítico, mas sem assumir a mesma posição dos Estados Unidos e da Europa Ocidental em relação à Rússia, mas uma posição de neutralidade, eu diria, num gesto de que reconhece a posição da Rússia quando se trata, por exemplo, de temas muito sensíveis, como é o caso da Amazônia. Então, Eduardo e Carla, nós entramos no segundo mês, o mundo entra no segundo mês desse conflito, já com as consequências indesejáveis se fazendo sentir em todo o mundo e também no Brasil. Pois é, justamente isso que eu ia perguntar para o senhor. A gente está falando, quando fala de alimentação, inflação dos alimentos, é automático para que o brasileiro associe a sua própria realidade, mas a gente está falando de todo o planeta, né? A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura já está em alerta para essa possibilidade de falta de comida no planeta. Agora, mais especificamente no Brasil, Aldo, como é que a gente pode encarar os impactos dessa guerra, né, dessa invasão russa à Ucrânia? Na verdade, Carla, os efeitos no Brasil são atenuados por alguns fatores. O primeiro, nós somos grandes produtores de alimentos. Inclusive, quando o dólar sofre uma certa queda no Brasil, isso corresponde também não apenas ao aumento dos juros, que atrai dólares, e quando você tem mais dólares, o preço dele tende a cair na cotação,
mas também por uma outra razão, é pela valorização das commodities, da produção de alimentos, de grãos e de carne, que o Brasil produz muito no mercado mundial. Então, o mercado lê o seguinte: o Brasil produz muito grão, o Brasil produz muita proteína. Como isso vai aumentar no mundo, o Brasil vai receber mais dólares. Como o Brasil vai receber mais dólares pelas exportações, naturalmente, o preço do dólar vai cair. Então, na verdade, isso também tem uma consequência, que é se a exportação dos grãos e da proteína vão gerar mais dólares, é possível que os produtores priorizem a exportação no lugar do mercado interno, o que gera também um efeito indesejável. Então, por um lado, atenua, porque o Brasil é grande produtor, então a inflação para quem não produz vai ser maior do que a inflação para quem produz. O Brasil, como grande produtor, atenua esse impacto no preço dos alimentos, mas, por outro lado, também a valorização em dólar do que nós produzimos de alimentos pode também estabelecer uma certa prioridade para a exportação. Daí que seria importante que o governo tivesse os chamados estoques reguladores, para quando o preço aumentar, o governo vender o seu estoque e segurar para a população o preço dos alimentos. Infelizmente, Carla, nós abandonamos os estoques reguladores e ficamos ao sabor do mercado, o que não é uma boa notícia para o consumidor brasileiro.